Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com um tipo de função que é uma evolução do que a gente já trabalhou com as nossas funções, a função afim, a função quadrática, né, os tipos que a gente já conhece, só que ela não vai ter nenhum cálculo novo, né, ela vai ser uma função igual às outras, só que ela vai usar um cálculo que a gente já conhece há muito tempo, já utiliza desde o ensino fundamental, tá legal? Então eu vou apresentar essa função para vocês. Hoje é mais para mostrar o cálculo e lembrar algumas ideias também sobre esse cálculo, tá? Depois a gente vai abordar um pouco melhor a questão do gráfico, a questão da aplicação no dia a dia. Essa função, inclusive, ela tem sido utilizada muito nos últimos tempos aí, no contexto que a gente tem vivido. Então, isso a gente vai ver com calma, né? Vamos lá entender um pouco mais. O que a gente já sabe, o que a gente já entende sobre as funções? A gente já sabe que a função ela é uma relação matemática. Então eu consigo pegar uma situação e transformar essa situação em uma função. Eu consigo traduzir ela para a linguagem da matemática através de uma função. E que situação que eu consigo fazer isso de uma forma mais tranquila, mais clara? Eu consigo fazer quando rola, né, quando acontece uma interdependência. Então, quando eu tenho uma situação onde um objeto depende do outro, quando um acontecimento depende do outro para ter o seu significado, para exercer o seu papel, é quando acontece uma interdependência. E essa relação a gente consegue, como eu falei, escrever na forma de função. E, além disso, tem essa montagem, essa estrutura aqui, que a gente já está usando, a gente já entende ela, já faz um tempo, inclusive, que é a seguinte, né? O valor do X, ele entra na conta, ele faz alguma coisa na nossa conta, e o resultado que sai de lá, o valor que sai de lá, é o valor do Y. E aí eu consigo entender que existe uma relação entre o X e o Y. E para essa relação existir, precisa ter uma função fazendo a conexão das duas coisas. Com essa função, com essa conexão aqui, com esses elementos, a gente consegue criar um par ordenado. Isso, claro, é para uma conversa relacionada ao gráfico, que a gente ainda vai ver mais para frente. Mas é sempre bom já ir lembrando que a nossa conta, a nossa função, ela cria essa conexão entre o x e o y, que a gente consegue mostrar através de um desenho do gráfico, ok? Então vamos entrar um pouco mais na nossa função exponencial, vamos entender um pouco mais sobre ela. Bom, ela tem uma estrutura igual às outras funções, ela trabalha seguindo uma regrinha já específica, ela muda em alguns detalhes quanto aos valores, então os números que eu vou usar mudam, a forma que eu vou colocar ali os valores muda, pode ter valor positivo, valor negativo, só que a estrutura é sempre a mesma, né? E qual é essa estrutura? Essa daqui, ó, f de x igual a elevado a x. E aqui que está toda a ideia que, como eu falei no começo, é uma ideia já antiga, a gente já entende isso há muitos anos, já trabalhou com isso faz tempo, só que agora ela vai aparecer dentro da função. Então a gente já conhece esse raciocínio, se você ainda não lembrou, eu vou explicar qual raciocínio é esse, só que agora esse raciocínio vai entrar na ideia de função. Tá? Para quem já olhou e já lembrou o que é isso daqui, você já deve estar lembrando como que faz, ou pensando aí como que faz. Eu também vou explicar, tá? E quem ainda não lembrou o que é, vamos começar a entender. Olha lá. Essa letra a gente chama ela de base, tá? Ela vai ser a base da nossa conta. E a letra X, que está aqui em cima, né? Ela vai ser o expoente. Ó, já vai tentando juntar as ideias. Base, expoente, exponencial, tá? Por que a gente chama de função exponencial? Porque o x, o número que entra na conta, ele é um expoente, por isso que ela é exponencial. A mudança que vai acontecer é uma mudança que vai acontecer no expoente. Tá? Para quem ainda não está lembrando da conta, ou para quem já lembrou, mas ainda não está conseguindo relacionar, qual é a conta que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer isso, coloquei aqui um quadrinho para a gente poder lembrar. Tá? Essa conta aqui, pessoal, é a potenciação. Eu falei que a gente já conhece ela há muito tempo, por quê? Porque lá do sexto ano, quando a gente vai percebendo que a matemática não é só as 4 operações, não é só adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente percebe isso primeiro estudando a potenciação. Então, lá do começo do ensino fundamental, lá do sexto, sétimo ano, a gente já conhece a potenciação e utiliza ela em várias matérias aí
no ensino fundamental e também no ensino médio, tá? Então, como que a potenciação funciona? Ela tem uma base, é um número que vai se repetir, se repetir, se repetir várias vezes. Ela tem o expoente, que é um númerozinho que fica aqui em cima. Né? O que esse númerozinho faz? Ele vai falar quantas vezes a base se repete, ok? E o resultado disso, que eu coloquei aqui com a letrinha P, é a potência. Então, a potenciação é a conta que a gente faz para descobrir a potência. Tá? Coloquei um exemplo bem simples aqui, para a gente conseguir relembrar disso já com uma continha, né? Para ficar até mais fácil na hora dos exemplos. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo, né? A base 2 e o expoente 3. O que eu consigo entender só com esses dois números desse jeito? Que o 2 se repete e o 2 vai repetir 3 vezes. Então, eu consigo montar a conta. 2 vezes 2 vezes 2. E aí, fazendo a conta, eu consigo resolver, né? Então, ó, é um detalhe aqui importante. Claro que a gente já está no ensino médio, mas para não correr nenhum deslize, né? É uma multiplicação. Então, eu não vou fazer 2, 2, 2 e falar, deu 6. Calma. É uma multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é 4. E aí, eu tenho 4 vezes 2, que vira 8. Então, eu faço isso baseado numa multiplicação, ok? Então, 2 elevado ao cubo é 8. E é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar aqui. Né? O que vai mudar? Vai mudar aqui o nosso expoente, o númerozinho que vai ficar aqui em cima, e ele vai ser o x. Então quer dizer que cada situação ele vai ter um expoente diferente. Então vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui foi dessa função, ó, 2 elevado a x. Então eu tenho f de x igual a 2 elevado a x. O 2 é a base, o x, como eu já falei, é o expoente, né? Vou colocar aqui alguns números e aí eu vou explicando. E tem uma parte aqui que eu não sei se todo mundo vai lembrar, que já é a nossa primeira parte aqui, com o número negativo. Eu vou primeiro falar da conta, vou mostrar aqui todas as continhas, depois eu vou voltar e falar só dessa, tá? Então vamos lá, ó. O primeiro número aqui é o menos 2, então eu tenho 2 elevado a menos 2. Ele está negativo. Tá? O processo para se fazer isso é alterar a base. A base ela não tem nenhum número aqui embaixo. A gente, na matemática, na maioria das vezes, quando não tem ninguém, a gente fala que tem o número 1, né? Então a gente vai pegar o número 1 que está aqui embaixo escondido e vai trocar de posição. Então aqui eu tenho 2 e ele vai virar 1 sobre 2. Então ó, o 1 fica lá em cima, onde antes tinha o número 2. E aqui embaixo, agora que não tem nada, mas né, que escondido ali existe um número 1, vai ser trocado e o 2 que vai ocupar esse espaço. Então antes era 2 inteiros e aqui agora ficou 1 meio, ficou 1 sobre 2. E para que eu faço essa troca? Para o nosso expoente que está aqui, que é negativo, perder o sinal, para ele ficar positivo. Então eu tenho essa troca sempre que o nosso expoente for negativo. Tá? E o que eu tenho? Ó, 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 2 repetido duas vezes. Então, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Ó, armei a continha e resolvi. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado foi 1 quarto. Tá? Vou colocar outro exemplo aqui. Também seguindo esse raciocínio, eu coloquei o menos 1. O menos 1 vai entrar no x. Então, eu tenho 2 elevado a menos 1, que fica desse jeito. Ó, eu troco a minha base, eu mexo na minha base para trocar. Então fica 1 sobre 2, né? Lembra que eu falei que aqui a gente inverte o número, tem o número 1 aqui embaixo. Então 1 sobre 2 elevado a 1. Quantas vezes eu tenho que repetir então? Uma vez. Então por isso que aqui vai ficar só 1 sobre 2. Não tem cálculo, porque só tem uma vez que ele aparece. Né? Se ele tivesse duas vezes ou três vezes e por aí vai, aí você ia repetir quantas vezes ele pediu. Então pediu uma vez, repetiu uma vez, e aí nem conta tem, é só colocar o resultado. O f de zero, o x valendo zero, também é uma regra da potência, também é uma regra que lá no ensino fundamental a gente trabalha com ela, que é de que quando o expoente é zero, automaticamente ele vale 1. Então eu preciso só trocar aqui, ó, 2 elevado a zero, e já colocar direto o número 1. Eu não preciso fazer conta nenhuma. Tá? No caso do zero é bem simples, é só colocar o número 1 no resultado. Aqui eu tenho f de 1, f de 1, então quer dizer que o nosso x vale 1. Então aqui eu tenho 2 elevado a 1, olha a diferença que era menos 1 e aqui é um positivo, então não precisa trocar nada, só preciso repetir o meu número. E aí eu vou repetir, ó, o 2 vai repetir uma vez, não tem ninguém para ele fazer conta,
então ele já é o 2 no resultado. E a última continha aqui desse exemplo é f de 2, então quer dizer que o nosso 2 é o expoente, vai ficar 2 ao quadrado, o 2 está aqui em cima, então o 2 da base vai se repetir duas vezes. Então eu tenho 2 vezes 2, olha lá, repetiu duas vezes. 2 vezes 2, agora eu tenho conta, né? 2 vezes 2 vira 4. Então aqui deu 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4. Tenta perceber que existe uma relação que ela sempre está aumentando nesse caso, né? Ela sempre está tendo um aumento, e não é um aumento qualquer, ele está sempre multiplicando por 2, né? Aqui o 1 quarto é metade do 1 meio é metade do 1, o 1 é metade do 2, o 2 é metade do 4. Então o que está acontecendo? Para fazer toda essa evolução, né, para sair do 1 quarto e terminar no 4, para cada situação que ela aparece, ela está virando o dobro, está multiplicando por 2. Tá? Isso aí a gente vai ver até melhor na hora do gráfico. Na hora de ver o gráfico, a gente vai enxergar isso melhor, claro, numa próxima aula aí, mais para frente. E o que tem aqui que eu queria mostrar? São duas ideias, uma eu já falei aqui, a outra também comentei, mas agora eu quero falar melhor, que são dos expoentes. Eu tenho aqui o expoente negativo, né, são esses dois primeiros casos aqui. Ó. O expoente negativo, pessoal, a gente tem que inverter a base. Então, a base, lembra que eu falei da base agora há pouco? Ela vai ser invertida. O que isso significa? Que a base, ela sempre tem aqui embaixo algum número. Tá? Quando não tem ninguém aparecendo aqui, é porque essa base vale 1. E se essa base vale 1, quando eu troco, o número 1 fica em cima. E o número que eu tinha aqui antes fica embaixo. Então aqui 3 elevado a menos 2 acaba ficando 1/3. Ela troca de posição. Embaixo era 1, ele subiu. O 3 que está em cima desceu. Então ficou assim. Tá? E isso faz o nosso expoente perder o sinal. Então ele era menos 2 e ficou valendo 2. Quando ele fica positivo, aí eu consigo entender, porque agora eu sei quantas vezes eu vou repetir. Nessa primeira parte da conta não teria como fazer, porque como é que eu vou repetir menos duas vezes? Não tem como eu repetir uma quantidade negativa. Então por isso que eu tenho que fazer essa troca, para o sinal aqui ficar positivo, e aí eu entendo quantas vezes eu vou repetir. Então aqui eu vou repetir duas vezes, então ficou 1/3 vezes 1/3, olha lá, repetir duas vezes, e aí a gente multiplica. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9, e aí a gente fechou a conta. Então toda vez que o expoente for negativo, para você começar a conta, você tem que inverter a base. Então a base ela existe e você vai mudar a posição dela, vai inverter a posição que ela tem, ok? E a outra situação que eu coloquei aqui agora há pouco é do expoente zero. Quando o expoente é zero, o resultado sempre vai valer 1. Não tem nenhum caso que vai dar outro resultado, sempre vai ser 1. Ok? Então isso é para facilitar bastante, né, a continha do zero e para ficar atento quando o expoente for negativo, para fazer essa troca aqui, para inverter a base, para a continha seguir legal. Vamos ver aqui mais um exemplo, a gente finalizando. Então eu tenho aqui, ó, 3 elevado a x, tá? A nossa função agora é de 3 elevado a x. Essa é uma função que depois eu vou comentar nas outras aulas, mas é uma função que a gente ainda vai analisar de outro jeito, é uma função importante para o nosso dia a dia. Mas depois a gente vai falar disso. Bom, eu tenho aqui f de menos 2, olha lá, negativo. E então aqui o nosso expoente vai ficar menos 2, certo? Se ele está menos 2, como eu falei agora há pouco, vai ter uma mudança aqui, a base vai inverter, então eu tenho 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado quer dizer que 1/3 repetiu duas vezes, né? Ele se repete duas vezes. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Então eu tenho aqui um nono, ok? Se eu coloco menos 1 na minha conta, então eu tenho menos 1 no expoente. Expoente negativo, tem que inverter a base. Então vou inverter minha base e eu tenho 1/3. E agora o meu expoente está positivo, então é 1/3 elevado a 1. Como é 1, ele só precisa repetir uma vez, né? Então ele fica aqui uma vez só aparecendo, ok? Bom, agora é zero, né? Então 3 elevado a zero não tem segredo, qualquer número que vai ter o expoente zero vai virar 1. Então aí a gente vai ter o valor sendo 1. Aqui eu tenho f de 1, também não tem segredo, porque isso é bem simples, né? Não precisa mudar nada na base, só precisa repetir. E o 3 vai repetir uma vez só. Então se ele repetir uma vez só, ele vai ficar valendo apenas 3.
ok? E aqui por último, eu tenho f de 2, quer dizer que o expoente vai ser 2, o 3 então repete duas vezes. Então repetindo aqui o 3, ó, 3 vezes 3, ele dá 9. Então eu tenho aqui que o resultado dessa vai ser 9. Também tem aqui uma mudança, eu vou falar disso e a gente vai ver isso melhor quando eu for falar no gráfico, nas outras aulas. E, bom, por enquanto a gente vai fazer os exercícios com esses exemplos, né, baseado nesses exemplos. Se precisar voltar a entender melhor a questão do expoente negativo, entender melhor a questão do zero, apesar de o zero ser mais fácil, né, mas para não ter dúvida, ou se ficar querendo, se você quiser entender melhor a questão da potência que eu falei no começo da apresentação, volta um pouco o vídeo, dá uma olhada, vê como está lá, para você poder entender certinho, beleza? Então, pessoal, a gente vai seguir agora com essa matéria e a gente vai evoluir ela com as próximas aulas. Até mais, pessoal!